Bom dia a todos. Vamos abrir então em Efésios capítulo 2. Eu pude mostrar para vocês até aqui o plano da eternidade. A salvação dos crentes é uma tão grande salvação. Infelizmente nós temos um evangelho tão barato hoje, né? Mas quando vocês leem Efésios, vocês vão ver que tudo foi planejado na eternidade. E a vontade suprema aqui é do Pai. Está vendo? As três pessoas da divindade operando nessa salvação. Você nem pensava em existir. Os salvos nem pensavam. Deus já conhecia todos. Em Cristo, por favor. Tá? Se vocês tirarem essa expressão em Cristo, perde tudo. Tá? Deus não conhece ninguém a não ser no amado dele. A escolha foi feita em Cristo. Não foi feita porque, conforme os arminianos dizem, que você um dia teve uma fé incrível, Deus viu sua fé e escolheu você. Mentira! Ele nos conheceu no amado. A pessoa mais linda, mais agradável, mais formosa que existe no universo para o Pai é o Filho. Se você não foi achado nele, você não é crente. Por isso que a Bíblia, no restante dela, ela está falando em Cristo. Se alguém está em Cristo, está vendo? Tudo isso é para dizer como foi na eleição. Então nós aprendemos no capítulo 1, daquela sentença enorme que vai do versículo 3 até o versículo 14, nós aprendemos o quê? O trabalho das três pessoas da Trindade. Nós já passamos por aqui. Depois nós entramos, a partir do versículo 15, entramos no trabalho que Deus fez em Cristo. E para isso, irmãos, lembra que eu falei para vocês? Paulo ora. Esse assunto é tão maravilhoso, é tão empolgante, que não é qualquer pessoa que pode receber, não. É o assunto de como foi que Deus fez para nos salvar. Tudo foi feito no amado. A escolha foi feita no amado. No tempo, o amado veio, na plenitude dos tempos, e morreu em nosso lugar, pelos eleitos. E agora vem o dia, pela pregação, em que Deus chama os seus. Está vendo? Então, a eleição sem a cruz desaparece. Está vendo aqui? Eu não posso me gabar da eleição. Eu tenho que, vamos dizer assim, eu tenho que gloriar-me na cruz. Porque é a cruz que emite luz para o passado e para o futuro. Eu me converti, fui a Cristo de todo o meu coração, então eu sou um eleito. Está vendo? Não adianta ficar descansando no travesseiro da eternidade sem você ter ido até a Cristo para ser salvo. Agora, o que ele faz? Sabe o que ele diz? Ainda no capítulo 1. Eu mostrei isso para vocês. Olha os versículos anteriores aí, o capítulo 2. Veja o versículo 18. Ele pede para Deus iluminar os olhos do vosso coração. Paulo está dizendo, Deus abre os olhos da igreja. Olha, eles estão precisando ver. Para saber de qual é a esperança do seu chamamento. Você tem uma esperança, não tem? Deus chamou você para quê? Vamos lá. A riqueza da glória da sua herança nos santos, é o segundo argumento,
E o versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder. Como foi que Deus fez para nos dar vida? Ele fez tudo em Cristo. Eu mostrei isso para os irmãos em Romanos. Na cruz, Cristo levou sobre si todos os pecados dos eleitos. Todos os eleitos foram unidos a Cristo na cruz. Paulo usa aquela expressão batismo, aquela preposição em, aquela preposição indica onde eu estava. Eu até ilustrei aqui, em Cristo. E a palavra batismo explica melhor ainda. Né? Que quando você é batizado, né, você mergulha a pessoa, o pastor faz isso, mergulha. Quando mergulha, a pessoa desaparece. Está vendo? Unido a Cristo, seu batismo. Tá? E ressuscitou para viver em justiça. Está vendo? Agora, irmãos, isso já ocorreu? Já ocorreu. E o que Paulo faz? Olha o versículo 1 do capítulo 2. Ele reitera aquilo. Ele nos traz a humilhação. Ele diz, ele vos deu vida estando vós mortos. Nunca, irmãos, uma palavra mostra tanto o estado de depravação do homem do que esta palavra mortos. Está vendo? É a situação do homem lá fora. Tá? Se você não é salvo, você está morto. Você está vivo para o mundo, morto para Deus. Não funciona a visão espiritual, não funciona a audição espiritual, não funciona a voz, nada funciona no homem natural. Ele é morto. Ele não pode louvar a Deus, ele não pode orar, ele vai sempre dirigir aos ídolos. Tá? É isso. Estão mortos. Ele vos deu vida estando vós mortos. Eu mostrei também para os irmãos, estou indo rápido aqui, porque só para lembrar, vocês se entendem a esquecer, né? Como era a nossa situação? Se eu estou morto, em que sentido eu estou morto? Em 3 sentidos. Vamos lá. Primeiro, versículo 2. Nos quais andastes outrora. Como é que o morto anda? Impressionante, né? Mas o homem natural, como é que ele vive se ele está morto? Então mostrei para os irmãos, a primeira situação que é mostrada aqui é o mundo onde nós vivemos. Lembra? Tem curso, a palavra curso no grego, ela dá uma ideia de século. É o tempo em que eu vivo. É aquele período em que eu nasci até a minha morte. Tá vendo? Eu nasci em 1953. Quando vou falecer? Não sei. Mas esse período é chamado século. É isso. O homem no pecado, ele nasce para fazer 2 coisas: pecar e morrer. Depois eles não sabem que esta parede vai quebrar e virar o inferno. É triste, né? Mas é o homem no pecado. Ele gosta disso aqui, desse período. Ele quer o mundo. Ele gosta desse mundo. Quando a pessoa se converte, ele percebe então que essa barreira aqui quebrou. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E essa barreira aqui quebrou, vida eterna. Eternidade para eternidade. Está vendo? Agora, vamos adiante, irmãos. Em segundo lugar, qual era o comando? Qual era a divindade que cuidava da minha vida? Olha o versículo 2. Andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar. E eu já tratei sobre isso com os irmãos. Quem é esse príncipe? Porque ele recebe esse nome. Deus dá esse nome para ele porque o reveste de autoridade
Ser príncipe é ter autoridade. E Satanás tem autoridade. Mas ele não é meramente príncipe deste mundo. Ele é príncipe da potestade do ar. Significa que ele tem um comando incrível. É chamado na Bíblia de o grupo que ele lidera de anjos, milhões de anjos, chamado potestades, poderes, que lideram, trabalham assim com as autoridades do mundo, presidente, reis, governadores, eles trabalham com isso. Se vocês leem Ezequiel, vocês vão perceber lá em Ezequiel, o príncipe de Tiro era um homem apresentado ali muito inteligente, diz que era mais inteligente que Daniel. E por detrás dele estava o rei de Tiro, que era Satanás. Quer dizer, por detrás de um agente neste mundo, um político, tem Satanás liderando ali. É esse que lidera o mundo, irmãos. Esse que faz do mundo ser o que é. Em Efésios fala que tem outro grupo que trabalha no mundo, que forma bares, carnavais, destrói famílias, vem com drogas, são poderes das trevas, chamados demônios. E nós temos lá em Efésios, falo desse combate que nós temos em luta e oração. Outro detalhe aqui, sabe qual a guerra do diabo? Ele quer destruir a igreja, por isso que ele combate nas regiões celestiais, onde os santos vão morar. A igreja habita na região celestial, com Cristo e em Cristo. Ele está em luta lá, para destruir. Então, queridos irmãos, vida cristã não é brincadeira. Não, vida cristã é guerra. Nós estamos caminhando nessa batalha, até chegarmos lá. E em terceiro lugar, eu estou indo rápido aqui, veja o versículo 3. Entre os quais todos nós também, outrora andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que é isso? Veja bem, se não tivesse Satanás, o homem melhoraria? Será que se não tivesse os poderes das trevas, vamos supor que Deus pegue Satanás e todo o comando dele prende no abismo agora, o homem muda? Não, ele é o mesmo. Por isso que vai ter um milênio, irmãos. Naquele período do milênio, Jesus vai reinar com vara de ferro. E mesmo assim, Satanás preso, os homens vão revoltar-se contra o Senhor. O problema do homem não é o diabo. O problema dele é o coração dele, é corrompido. Tá? Em Jeremias diz, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ninguém conhece, a não ser Deus. Então, queridos, veja bem, nosso problema agora, o problema do homem veja o homem no pecado, o problema dele é no coração. O problema do crente é onde? Na carne. Tá? Por isso que ele tem que lutar contra essa natureza pecaminosa. Bom, o problema do incrédulo é no coração. Ele é o que é, a foto dele vista por Deus é no coração. É assim que a Bíblia apresenta. Tá bom? Então nós éramos assim. Agora vamos para o versículo 4. Vamos renovar aqui aquilo que eu falei domingo passado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. É a primeira lição que tem aqui. Queridos irmãos, não confunda graça com misericórdia. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Deus nunca vai ao pecador sem revesti-lo de misericórdia. Como foi que ele me achou? Ele não me achou, ai, coisa linda. Ele é membro de uma igreja,
tem uma boa família, teve uma boa educação. Ele me viu no pecado. Lembra que Paulo sempre fala isso na Bíblia? Vós éreis assim, do mesmo jeito que os incrédulos. Então a Bíblia, irmão, sempre está mostrando que nós não somos diferentes. Foi misericórdia. Graça significa que quando a misericórdia me abraçou e me purificou, eu fui visto em Cristo. Graça não é dom merecido. Graça é que eu sou visto em Cristo. A beleza de Cristo nos eleitos. A palavra caris no grego, irmãos, significa algo que atrai. Quando eu vi meus netinhos ontem, como eu agradei deles, né? Porque atrai a gente. É graça isso. Ah? Então, queridos irmãos, graça é que os eleitos são vistos em Cristo. Então, a beleza de Cristo nos eleitos. Misericórdia significa que eu fui achado em Adão. Graça é que eu fui posto em Cristo. Tá vendo? Então, amados irmãos, o Evangelho chega com misericórdia. Quem sou eu? Um caído, um digno do inferno. Você nota o conceito de salvação antigamente? Era esse. Eu fui até a cruz, levei meu fardo comigo. Você vê a história do peregrino, como ele chega com seu fardo do pecado e olha para Cristo. Oh, meu Salvador, tem misericórdia de mim. É isso. Misericórdia. Depois que eu fui abraçado, purificado, aí é graça. Olha que beleza. Vocês querem ver algo mais sobre isso? Eu poderia ocupar o tempo com isso aqui. Mas eu lembro de Ezequiel, capítulo 16. Talvez seja o maior capítulo do livro de Ezequiel. Mas Deus está falando o que ali? Ele compara Israel como uma criancinha, um feto, que a mãe deu à luz e não quis, jogou. Foi um tipo de um aborto. Abortou, jogou. Deus apareceu, viu em sangue aquela criancinha, totalmente em sangue, pegou, levou para casa, cuidou da criança, lavou-a. E ela era uma menina, ela cresceu, ganhou o corpo de uma mulher, e Deus fez uma aliança, que aí que é casamento, uma aliança e casou com ela. Está vendo o que é a igreja? É uma ilustração. Achado em misericórdia e amado pela graça. Achado no pecado e visto em Cristo belo. Visto no pecado como feio. Visto na graça como lindo. Está vendo? Então, queridos, é isto. É só para nós nos humilharmos. Não há nada bom intrinsecamente em nós. Não há. Fomos achados em Cristo. Então se humilhe. E tenha compaixão dos outros. Outro detalhe. Vamos adiante. Ele mostra aqui o que foi que aconteceu na eternidade. Versículo 4. Por causa de quê? Por que ele fez isso por mim? Por causa do seu grande amor. Agora veja, irmãos. Ele nos amou em Cristo. E ele vai falando isso. Não foi algo assim que bateu em Deus. Eu achei aquele fulano de tal. Não. Lembra da história? Ele nos amou na eternidade. E ele vai falar isso sempre na Bíblia. Eu te amei. Ele nunca coloca o verbo no presente. Ele vai falar sempre no passado. Eu te amei. Com amor eterno, eu te amei. Ora, se o marido fala para a esposa, eu te amei, ela vai falar assim, talvez ele abandonou o amor. Hoje ele não me ama mais. Mas com Deus não.
Ele diz, com amor eterno eu te amei. Então significa que o amor de Deus por mim, pelo seu povo, é o mesmo amor que ele tem pelo Filho. Então ele pode dizer para mim assim, com amor eterno eu te amei. E queridos irmãos, isso está cheio no Novo Testamento. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei, ninguém vai te tocar. Não. É preciosíssimo isso. Não tem nada a ver comigo. Não paguei nada, não fiz nada. Foi ele que me abraçou. Agora, ele intensifica isso. Versículo 5. E estando nós mortos. Você não pensava nele. Você não queria saber dele. Eu me lembro quando eu fui pregar lá na igreja do pastor Cleito. Logo no começo, tinha um jovem que ele está estudando no Mackenzie, lá em São Paulo. Muito inteligente. Ele veio para mim e disse, pastor, vou contar um pouquinho da minha vida. Eu odiava Deus. Eu tinha um ódio dele. E Deus chamou. Está vendo? Estando vós mortos. Ele fez o quê? A única forma de lidar com o morto, a única forma, não tem outra, é dando o quê? Vida. Dando vida, irmãos. Desculpa, eu estou com sério problema de sinusite essa semana. Dando vida. Está vendo o que ele diz aí? Estando vós mortos em vossos delitos, vos deu vida juntamente com Cristo. Deus nunca vai fazer algo fora de Cristo. Nunca. É por isso na Bíblia que ele só lida com os eleitos. Não tem um plano B. Ah, se não der certo isso, eu vou fazer isso. Não. Ele só lida com o povo que ele conheceu antes da fundação do mundo. Eu conheço o meu povo, ele diz. Conheço as minhas ovelhas. Ele vai dizer para os não crentes no dia do juízo, nunca vos conheci. Agora, os irmãos vão perceber como é intensificada a graça agora. Vendo? A partir daqui, vocês vão ver o grande significado da graça. Olha o final do versículo 5. Pela graça, sois salvos. Agora entenderam? O que foi que a graça fez? O braço forte da graça nos ressuscitou. É interessante, voltando aqui para o versículo 19 do capítulo 1, eu falei para os irmãos que tem 4 palavras aqui que definem o poder ressuscitador de Deus para com Jesus Cristo e, obviamente, para os crentes. Veja o versículo 19. Suprema grandeza do seu poder, tá vendo? A palavra poder, eficácia, força e poder. Os irmãos, estão vendo? A ideia aqui de poder é aquele poder que dinamita o poder da morte. Irmãos, não tem poder igual da morte aqui no mundo. Não existe. Eu me lembro quando eu fui lá na Bahia para o sepultamento de minha mãe. A Ruth, minha irmã, falou, a morte é terrível. Ela vem, pega mesmo. Olha como eu lembro da morte de minha esposa. Como a morte chegou e foi imobilizando ela. Mas aos poucos, ela só podia ouvir. Imobilizou a boca, imobilizou os olhos. É o poder da morte. Quem pode contra essa tirana? Aqui tem o poder de Deus. Nós não sabemos como funciona, irmãos. Lembra quando Lázaro estava 4 dias no sepulcro? Como foi que a voz de Cristo ecoou para que chegasse lá no sepulcro e ressuscitasse Lázaro? Não sei.
Os irmãos sabem que 4 dias um corpo no sepulcro vira o quê? Putrefação. Mas o Senhor, Lázaro, sai para fora. Como foi que o pai ressuscitou o filho? E juntamente com ele nos ressuscitou. Como é que Deus faz para tirar um homem do bar e trazê-lo para a igreja para ouvir a palavra de Deus se converter? Ele é tirado do sepulcro dele. Impressionante. Como é que Deus faz para pegar um Saulo, encaminhá-lo até a entrada de Damasco e fazê-lo cair por terra? E abrir os seus olhos para ele confessar. Deus opera maravilhas. Então, queridos, agora vocês estão vendo o poder da graça. Não é gratuidade, é graciosidade. O poder de Deus em Cristo Jesus. E sabe, quando ele quer efetuar maravilhas, chega o dia do poder dele, ele começa. Ninguém segura. Porque os pecadores vêm. Lázaro veio voluntariamente do sepulcro para ele. Basta ele dizer, vinde. Vinde. Por isso que eu tenho pedido para os irmãos, ore pelo pastor. Ore por mim, para que eu pregue no poder do Senhor. Foi assim que ele fez no Pentecoste. Quando Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Como foi que isso aconteceu? É Deus em sua graça, chamando pecadores da morte para a vida. Agora, olha o processo, irmãos. Nós vivemos no tempo. Se nós não olharmos, tenho exortado os irmãos, leiam a Bíblia. Leiam. Eu tenho exortado os pastores novos. Leiam a Bíblia. Gaste tempo na palavra. Conheça o seu Deus. Senão, pastores, vocês vão virar arminianos no púlpito. Veja, queridos, o que é que acontece? A salvação é completa. A salvação não tem esse negócio. Será? Como vai ser? Não, nós estamos olhando aqui o ponto de vista de Deus e não do homem. Não é o ponto de vista de um pastor. Não é o ponto de vista de uma equipe de líderes de uma igreja ou dos apóstolos. É o ponto de vista de Deus, que é o nosso Deus. Olha o versículo 6. Juntamente com ele, nos ressuscitou. A lógica está aqui? Tá. Se eu morri com ele, se eu fui sepultado com ele, é óbvio que eu ressuscitei com ele. No céu não pode entrar pessoa morta. O lugar dos mortos é o inferno. No céu só entra vivos. Quem tem a vida que há no Filho. Quem não tem, não vai entrar. Você tem a vida que há no Filho, você vai entrar. Você ressuscitou com ele. Foi maravilhoso, né? E olha o que diz. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez. Está vendo os verbos sempre no passado? E nos fez. Fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que lugar é esse? Vai aparecer aqui 4 vezes. Volta um pouquinho, irmãos. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que no versículo 6, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que autoridade a igreja tem, né? No Velho Testamento, ela é chamada Virgem de Israel. No Novo Testamento, ela é chamada a igreja que Cristo amou. E aparece isso também, irmãos, no capítulo 6. Vão comigo lá.
Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Onde? Sabe? Deus não tem um lugar em Ribeirão Preto para você viver depois da sua morte. Aqui no mundo só funciona cemitério. Qualquer lugar deste mundo. Mas quando Cristo entra, ele anuncia que ele tem um lugar nas regiões celestiais. Que tamanho é aquilo? Eu não sei. Quando chegar lá, eu vou ver. Mas a minha cidade é lá. Minha família está lá. Eu estou lá em Cristo. Já estou lá. Tá? Como é que muda isso? Tem jeito de tirar um crente e jogar no inferno? Não tem. Já está tudo pronto. Os verbos sempre no passado. Agora, irmãos, vamos ver a finalidade. Por que Deus fez isso? Versículo 7. Para mostrar quando. Lembra que eu falei para os irmãos no versículo 1, ou versículo 2, do capítulo 2? Para mostrar nos séculos vindouros. É interessante. Vou explicar aqui para os irmãos. A palavra séculos, quando aparece no singular, fala de 100 anos, século. É o período que eu vivo. Quando aparece no plural, ele emenda séculos, mais séculos, mais séculos, mais séculos, mais séculos, e vai. O que quer dizer com isso? Eternidade. Então, Deus não tem plano para esta vida medíocre aqui. Não tem. É para a eternidade. Ele vai mostrar na eternidade a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E aí você vai ver. Eu vejo hoje, irmãos, a mediocridade de alguns crentes. Nós não entendemos isto. Ficamos sempre criticando, tá? Reclamando da vida. Você sabe o que é salvação? Você sabe o que Deus fez em Cristo? Você sabe disso? Irmãos, essa tão grande salvação mexeu com crentes do passado. Eles levavam isso a sério. Havia homens e mulheres piedosos, resultantes do trabalho da graça. Homens e mulheres que temiam a Deus. E nós vemos isso nas letras dos nossos hinos antigos. Está vendo? Graça não é algo medíocre, não. Graça é a onipotência de Deus na salvação. Onipotência. É a onisciência de Deus em ação. É a onipresença de Deus em ação na salvação. Graça é santidade de Deus. Graça é justiça de Deus. Tudo operando em Cristo. Então, não há imperfeição na salvação. Tudo foi perfeito. Perfeito. É nós que nos sentimos imperfeitos. Porque estamos na carne. E agora? Vamos para a parte final? Aqui. Porque a partir do versículo 11, o assunto é outro, tá? Vamos lá. Ele diz nesse versículo super conhecido, porque pela graça sois salvos. É o resumo dele. Aí ele volta para os crentes. Sabe agora? Vocês sois salvos. Pela graça sois salvos. Sois salvos aqui significa no grego perfeitamente salvo.
Não tem jeito. O verbo está no perfeito, dando uma ideia de que é impossível o salvo deixar de ser salvo. Não tem jeito. Então ele diz, sois perfeitamente salvos. Agora você deve falar, pastor, mas como eu sei? Há tanta ideia de salvação aí. Tem os pentecostais, que eles creem que o crente perde a salvação. Nesse movimento é salvação por obras. Por obras. É se eu obedecer que eu sou salvo. Mas isso não está nada na Bíblia. Nada, nada. É mentira. Se for mentira, é heresia. Se for heresia, transforma em seita. O que significa isso? Vocês são salvos. Mas como é que prova isso? Como é que eu vou saber que eu sou salvo? Olha o que diz o versículo. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Opa! Agora, você creu? Mas aí você vai ver que tem tanta fé medíocre, né? Tiago fala, até os demônios creem. Né? Até os demônios creem. Mas o que é isso aqui? Olha o que diz o versículo. Isto não vem de vós. Os irmãos perceberam aí? Dá uma olhada. O nosso problema aqui é que a gente não olha o detalhe. Tá isso ou isto? Quando eu falo isso, eu posso falar de alguma coisa que está lá na minha casa. Eu tenho lá a geladeira. Isso. Tá vendo? Mas quando eu falo isto, eu falo daquilo que está perto. Por exemplo, meu óculos aqui. Isto está perto aqui, tá vendo? Eu posso ter. Quando a Bíblia fala da fé, ela diz o quê? Isto. Não só referindo à fé, mas ele pega o pacote de tudo que ele falou anteriormente e coloca esse pacote na palavra isto. Diz, não vem de vós. Mas não foi eu que criei. Rapidamente eu quero ir com os irmãos. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos lá. Porque versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Será que é no ou do Filho de Deus? Vamos lá. Eu não sei quem tem a versão corrigida aí. Se você tiver a versão corrigida, ela vai explicar melhor. Vivo pela fé do. Significa que no grego está do e não em no. A fé não vem de mim. Vem de quem? Queridos irmãos, para eu crer, eu precisei ter um modelo. E eu tenho um homem como modelo. Um homem perfeito. Ele é o autor da minha fé. Veio dele para eu crer. Cristo creu perfeitamente para dar-me o crer. Eu fiz questão de cantarmos o hino 20. Lembra da terceira estrofe? Amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito, brilhou a doce luz do meu Consolador. E com promessas mil do teu amor perfeito, nasceu o quê em mim? A fé em que hoje me deleito. Vamos lembrar de Hebreus, capítulo 12. Cristo é o autor e não consumidor, mas consumador. Você sabe o que é consumador? É aquele que aperfeiçoa a fé. Ele não somente é o autor, mas ele é aperfeiçoador da fé.
O que que diz Tiago? Tiago não, Tito. Vamos um pouquinho lá adiante. Olha o que Tito fala aqui, logo no versículo 1 do capítulo 1 da sua carta. É Paulo que fala, não é Tito. Mas a carta que ele mandou para o pastor Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Então, eu vou dizer para os irmãos, tem uma fé que todo mundo tem. Se você sair no bairro inteiro aqui e perguntando, você crê? Você crê? Eles creem, todo mundo crê. Mas tem que a Bíblia chama e coloca o artigo definido. A fé. E ainda coloca em 1 João o pronome demonstrativo. A nossa, pronome possessivo. A nossa fé. Você pode observar. O homem, a pessoa crente. A fé é particular. Ela creu. E ela crê. Não é aquele crê que deu a salvação e continuou no mundo. É aquele crê que permanece lá dentro, imbuído de temor. De onde veio isso? Quando o Senhor Jesus Cristo pergunta à igreja Laodiceia, você pode comprar de mim o ouro? Você pode comprar? A igreja Laodiceia não tinha a fé que é dos eleitos. Ela é feita do ouro puro lá do céu. Os irmãos percebem? Isso é a fé. Então eu quero perguntar para você, quando você foi a Cristo, você foi com aquela fé que Ele humilhou, quebrantou o seu coração? Você foi ao pó, você reconheceu sua miséria, você reconheceu que você era digno do inferno, você reconheceu que você não tinha nada no céu, e você chegou e falou, Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Isso é a fé. A fé bíblica leva você para um caminho terrível, um caminho de humilhação, de quebrantamento, até que você olha para a cruz e você vê o Salvador bendito. Ele morreu em meu lugar. E nessa humilhação você é elevado. Lembra que esse é o princípio bíblico? Primeiro eu me humilho, depois a graça me eleva. Primeiro eu coloco no ponto de miséria, depois eu sou pego pela graça para me elevar à glória eterna. De uma certa forma ou outra, circunstâncias diferentes, a graça fez isso com você. Isso não vem de vós. Nada vem de você. Você que é crente, você não teve uma participação sequer de um pontinho, nem uma agulha na sua salvação. Foi tudo a graça chamando. É nova criação, queridos irmãos. Voltemos para lá. Efésios capítulo 2. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Você não tem participação nenhuma, tá vendo? A salvação medíocre, proferida pelos arminianos. Dá dó. Que a pessoa ela fica cheia de problema. Eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, porque a fé veio dele. Quando a pessoa entende o que é graça, ela descansa no que Cristo fez na cruz. Pronto. Ela sabe o momento que Deus vai agir na vida dela. E agora vamos para a parte final. E aí eu encerrarei. Versículo 10. Ele mostra a razão.
Pois somos o quê? Agora envolveu toda a igreja, tá vendo? Somos o quê? Feitura. Eu não sei se tem outra tradução com outra palavra que deve ser semelhante, né? Somos feitura. O que é isso? A palavra feitura aqui, na língua original grega, é a palavra nossa, poema. Poema. A Vivi fez muito poema, né, Vivi? Ela, quando era mais nova. Sabe o que é que Deus fez dos crentes? Ele pegou os crentes e como ele ama perfeitamente a Cristo, o Filho amado dele, ele fez de nós poema. Somos poema dele. Queridos, imagina, alguém disse para mim que poema é a mais alta expressão das emoções de alguém. No caso aqui envolveu tudo de Deus. Como ele ama o povo dele. Como ele quer perfeitamente o bem. Ele diz, não te deixarei, não te desampararei. Isso é poema, irmãos. Ninguém vai tocar no crente. Ninguém roubará o crente da mão dele. Isso é poema. Olha o conceito disso que Deus tem para aqueles que foram amados na eternidade. Poema. E agora ele traz algo aqui que vocês nunca tinham percebido. Criados em Cristo Jesus. Então a Bíblia fala de dois tipos de criação. A criação em Gênesis 1, tá? Que criados em Adão, lembra? O pecado nos colocou nessa situação. Agora criados em Cristo. Então a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, é nova, não criatura, criação. Tá vendo? Nova criação. O que Deus está fazendo? Ele está fazendo no mundo uma nova criação. Chamando. Vem Antônio. Vem Maria. Vem Joana. É a nova criação. Da mesma maneira que ele fez aparecer o sol, a lua, as estrelas, o mar. Ele está fazendo agora com pessoas. Vinde. E quando ele chama, o pecador vem. Isso é nova criação. E agora? Criados para quê? Para quê? Olha o final do verso. Para as boas obras. A Bíblia faz diferença entre obras e boas obras. Boas obras tratam daquilo que Deus faz por meio dos crentes. Tá? O mundo fala de obras. Vamos fazer as obras. E hoje, com esse programa mundial, o mundo tenta enfeitar maldade com coisas boas. O mundo hoje é assim. Tenta unir, irmãos, coisas boas que o mundo pensa que faz com as maldades. Fica cheirando mal, né? Você não vai enfeitar a sua casa com linguiça pendurada na parede. Né? Você enfeita com fotos, coisas boas, né? E agora? O que é que Deus fez? Ele colocou os crentes no mundo e mostra através deles quem é que faz boas obras. Quem é? O que está faltando hoje são crentes assim. Você lembra os heróis da fé? Quem pensava que Sansão, que viveu com Dalila, era um crente? Mas a Bíblia exalta a fé dele. Pela fé, Sansão. Pela fé. Pela fé, Abraão. Pela fé. O que esses homens e mulheres fizeram na história? Boas obras. Os irmãos lembram?
Essas boas obras não são vistas pelo mundo. O mundo não gosta. Não. Eles não lembram. Você lembra de Mardoqueu? Quando ele estava sentado lá no palácio, ele percebeu que tinha 2 homens combinando matar o rei. Ele denunciou. Descobriram, pegaram os homens, enforcaram. Obras. Mardoqueu não ficou falando, agora que eu vou ter. Não. Deus pega as obras dos crentes e ele coloca tudo no arquivo. Ele deixa ali, para o momento exato. Então lembra que a Bíblia diz no Salmo 37, a nossa justiça, ele vai exibir no tempo dele. Ele vai fazer brilhar a sua justiça. Então calma, irmão. Você não fique preocupado. Se a sua vida está produzindo coisa para a glória de Deus, deixe o tempo de Deus. Você é a mercadoria, você é uma ferramenta na mão de Deus. Tá? No dia certo ele vai abrir a caixinha de ferramenta e vai pegar você para o uso dele. Veja o que Deus faz. Tá? Então, é assim. Boas obras que ele preparou para que andássemos de antemão, para que nós andássemos nelas. Preocupe. Muitos santos de Deus passaram por esta vida sem serem vistos. Muitos trabalharam atrás vamos dizer assim, da cortina. Não foram vistos. Mas não importa. A glória é de Deus. E no dia certo, eles vão brilhar. Não tem um crente que não vai brilhar. São estrelas do universo. Tá? Agora o mundo odeia vocês. Porque cheira mal a justiça de Deus em vocês. Mas brilhem por a glória de Cristo. Não procure glória do mundo aqui. Brilhe para a glória dele. Eis aí, queridos irmãos, o que a Bíblia chama a tão grande salvação. Salvação não é pequena, não. É grandiosa. É imensa. Ela não é medíocre. Ela é graça em abundância. E o Senhor, então, aplique a sua palavra em nossas vidas.